Eu pus isso aqui porque tem a ver com essa questão do abstrato. E Paulo, sobre Paulo, o Mário Persona entende quase perfeitamente. Eu quis explicar, caso ele esteja vendo, essa questão dos anjos. Depois a gente pode dar uma olhada. Por que Paulo é tão rejeitado? Porque o dente tinha ligação com o coração. Quem iria imaginar que o dente tem alguma coisa a ver com o coração, né? Eu até quando encontro com ele, eu brinco, porque ele é vegetal. O binário vê assim, né? Na verdade, a estrutura mineral está conectada com a estrutura vegetal e animal do seu corpo, é lógico, né? E tem tudo a ver em termos de criação de realidade ali. Eu não vou entrar nesse assunto. Vegetariano, eu falo, cara, como é que você deixou colocarem uma válvula de porco no seu coração, né, sendo vegetariano? Então, não há como a gente querer ser separado dos outros membros. Lá em Hebreus, capítulo 10, nós temos uma passagem muito importante. Imagina se fosse obrigado a ser circuncisado para virar cristão. Se Cristo ia ter dominado o mundo, né? Pelo amor, né? Que mostra essa relação. Seria bom, pergunta para Afonso se ele cortou um pedaço do bilu também. Só para saber. Dos membros do corpo. Porque muitas vezes nós pensamos, como que eu posso usar o meu dom, né? Ou alguma coisa assim. E esquecemos. Eu já expliquei na escola por que Moisés fez isso. Expliquei cientificamente. E por que isso é repassado, né? Daqui a pouco eu volto nessa, só deixa eu ver isso aqui. Nossa, 46 minutos. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Voltamos ao nosso capítulo 11 de 2 Coríntios, que apresenta Paulo fazendo a sua defesa, né, em relação às muitas acusações que ele recebia e também ao descrédito que estava acontecendo ali entre os irmãos de Corinto, que estavam dando ouvidos a falsos apóstolos, a falsos mestres, a legalistas, aqueles que eram judaizantes, aqueles que já estavam afligindo também as assembleias da região da Galácia. Quem quiser entender melhor o que eles faziam, é bom ler a carta aos Gálatas, onde Paulo os acusa de pregar um outro evangelho. Que outro evangelho eles pregavam? Eles pregavam um evangelho de obras. Que se você não se circuncidasse, se você não seguisse a lei... Afonso e Rodrigo Silva. Rodrigo Silva nem tanto, acho. Quem não poderia ser salvo. Então eles estavam também influenciando aqui os irmãos em Corinto. E Paulo usa até de sarcasmo no versículo 5 de 2 Coríntios 11, 5, quando ele diz: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Hoje, numa linguagem de hoje, isso aqui seria traduzido mais ou menos assim: porque penso que em nada fui inferior aos superapóstolos, que era o que achavam desses outros, que não eram nem apóstolos, na verdade eram surrupiadores do título de apóstolo, porque nunca tinham sido chamados pelo Senhor para o apostolado. Nós sabemos que hoje, quando você vê alguém com uma P na frente do nome, porque é um apóstolo de alguma religião, ele não é. Ele é uma pessoa que está, em 2 Coríntios 11, ele diz: e se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Ou seja, Paulo não tinha nada a esconder deles. Mas talvez ele não tivesse uma maneira de falar, um modo de falar, que fosse agradável a eles, porque ele era muito direto. Basta ver as cartas de Paulo, elas são diretas. Elas vão na ferida, elas vão no ponto. E nem todo mundo gosta. Uma pessoa ontem me escreveu dizendo que Paulo estava perdido. Ele estava perdido, buscando inclusive, eu até anotei, deixa eu ver se eu acho aqui a anotação que eu fiz. A pessoa acusou Paulo. Talvez tenha ido, talvez os negros tenham ido também pro inferno. Cristo não foi? Juntos nós fomos e quem tem orgulho disso volta protegendo o paraíso. Porque a gente conhece a dor. Tem que parar de ter vergonha de sofrer, velho. De ter sofrido. Isso é orgulho. Ele está querendo ser líder de alguma coisa, mas nós sabemos que não era isso, né? Nós sabemos que de maneira nenhuma Paulo estava querendo ser alguém no meio dos irmãos. A opinião dessa pessoa: Paulo era arrogante, se perdeu e fez as pessoas o adorarem. Deus o puniu por isso. O Afonso mandou isso pra eles, né? Muitos hoje em dia idolatram Paulo. Só Deus Todo-Poderoso é digno de honra e glória. Eu não sei onde é que essa pessoa foi achar isso. Na realidade é porque Paulo era direto. Paulo ia no ponto. Paulo ia na veia, né? Ia na jugular do assunto. Ele não usava de meias palavras. Ele era muito direto. E as pessoas gostam desses pregadores Nutella, né? Que passam pano, que falam com voz mansa. Ai, meus irmãos, blá, 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 blá. E vai um direto falando a verdade, né? Eu até respondi para essa pessoa, eu escrevi assim: sério que você vai culpar Paulo por indoutos e inconstantes que distorcem suas palavras? Pedro avisou que isso aconteceria. Eu não achei que fosse encontrar um desses indoutos e inconstantes entre os meus espectadores. Eu estava me referindo ao versículo de 2 Pedro 3, versículo 15, quando Pedro escreve: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente... É Pedro falando. Pedro fala isso de Paulo, mas o Afonso
está chamando Pedro de mentiroso, hipócrita. É isso? Então Pedro também já vai ser descartado em seguida? Entre as outras escrituras para a sua própria perdição. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as Pedro 3, versículo 15, quando Pedro escreve: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a Corte também, hein? O próximo a ser negado por Afonso. Pedro será o próximo no concílio de Afonso. sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, aqui, e depois Pedro continua no versículo 17, dizendo assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Essa é a opinião que as pessoas têm de Paulo hoje. A opinião moderna hoje já refletia a opinião que os coríntios tinham de Paulo. Um homem rude nas suas palavras, um homem que não passava pano para ninguém, né? E fazia bem de não passar, né? Fazia bem. E ele, o próprio Paulo, em Efésios 3, versículo 8, ele mostra a posição que o Senhor tinha colocado ele. Ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Imagina quantas pessoas não foram batizadas por padres que sabe-se lá o que fez com as mãos, né? Hoje em dia, puta. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a igreja é um mistério oculto, agora pela pastor, então, puta que pariu, velho. Os pastores são os padres já no inferno, né? Achando que estão no paraíso. igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus de múltiplas formas, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, ou seja conhecida dos anjos, seja conhecida dos poderes espirituais nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se uma pessoa não crê na sabedoria de Deus... Não faz sentido pra quem estuda aqui na escola, velho. O resto me admira como que é cristão tem entender isso, velho. Porque eles não... Pra qual que sentido faz pra eles? Aí Paulo falou: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos, Deus, ou seja, a sabedoria... a todos, qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, giro binário, mergulho das eras, quem é da escola entende tudo isso aqui, esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, o mergulho binarizante do quântico, né, do diâmetro se dividindo no raio, embora se mantenha eterno pela circunferência, só que tudo a gente explica matematicamente, né? Em termos de cognição, de perspectiva de visão, a soma de referências mínimas, né? É isso que a geometria mostra, que a matemática mostra. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nem os anjos entendem, sabem que o verbo, se reciclando na espiral, sempre poderá ensiná-los, senão eles não estariam em movimento, portanto, nada seriam. Já que livre-arbítrio não possuem, tem que ter sempre o que aprender. É o que os move. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Eles não entendiam nada disso do quântico. Você lê isso aqui, você lê o Apocalipse, você lê Paulo, você é da escola? Ixi, pra você que lê o livro Lúcifer, se leu o Amor de Maçã, então, pra você lê Paulo, você lê essas coisas, caraca, pra você é maravilhoso, é claro, é nítido. Essa galera toda tá há milênios aceitando, inclusive o Mário Persona, entendendo por fé. Isso é surpreendente para Deus. Deus, de múltiplas formas, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, ou seja conhecida dos anjos, seja conhecida dos poderes espirituais nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se uma pessoa não crê nos escritos de Paulo, ela não entende o que é a igreja e qual o propósito de Deus, porque ele deu a revelação da igreja para Paulo. Foi a Paulo que foi dada a revelação do mistério. Que mistério? O mistério que esteve oculto, que você não encontra nem nos profetas do Antigo Testamento. Então, voltando aqui ao nosso... É cognição, né? Manda essas perguntas para membro, velho. Por favor, isso aqui é mancada eu responder aqui aberto, a galera paga, ela se esforça para pagar. Essas perguntas, manda lá para membro, para grupo que eu respondo lá, vira corte, né? Pergunta interessante. Você não pode ser membro por causa de dinheiro, que cada um tem um momento, né? Às vezes tá ruim, aperta. Ajuda o site lá, participa com a gente para eu responder lá. Quero responder essas perguntas, é legal de responder. Mas pergunta lá pra membro, então eu vou ficar... Tô cansado do YouTube, eu me sinto uma puta aqui no YouTube, pra falar a verdade. Tô banido, não me entregam os vídeos, tô com... ninguém vê aí essa merda. Bosta, me quicaram por nada, eu tô aqui, por favor. Com raiva desse YouTube, só tô aqui porque eu tenho que deixar... Tá tendo essa discussão aqui, eu preciso deixar o abstrato aberto ali pra...
quem puder sintonizar a verdade. Ao nosso capítulo de 2 Coríntios, e se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, no conhecimento, que é inclusive o que o próprio Pedro falou aqui, né? Que o Senhor deu a Paulo segundo a sabedoria que lhe foi dada, o conhecimento que lhe foi dado. Então, quando você percebe que os cristãos estão abandonando Paulo, não só abandonando, mas falando besteiras tão grandes quanto esse homem que se diz cristão falou, você percebe que nós estamos no fim da linha, porque as últimas cartas, normalmente, as segundas cartas, né? E com exceção de mais uma, que é terceira, João, que é a única terceira carta que nós temos nas Escrituras, mas as segundas cartas, elas sempre falam da ruína da cristandade. Esse é o assunto das segundas cartas, a ruína da cristandade. E Paulo vai falar na sua carta para Timóteo, ele vai falar assim: todos na Ásia me abandonaram. Todos na Ásia me abandonaram. É essa a situação hoje. Hoje todos abandonaram Paulo, porque Paulo não agrada, né? Alguém hoje mandou um vídeo para mim também de um pastor pregando. Tem meio a meio, né? Só tem 35 no YouTube só. O resto tá tudo na Twitch e na rádio, né? Isso atrapalha um pouco também. O YouTube não entrega, acha que o canal miou. Mas dane-se, não posso estar só no YouTube. Se cai de novo, aí... Contra a ceia do Senhor, dizendo que a ceia não foi dada como uma celebração para os cristãos celebrarem. Que a ceia nada mais é do que repartir, fazer caridade com os alimentos. Olha onde o cara vai, né? Repartir alimentos, isso é a ceia. Não é a recordação da morte de Cristo, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, mas é repartir alimentos. Então, antes de mandar um vídeo para essa pessoa em texto, explicando o que é realmente a ceia, que a ceia não é apenas uma caridade, uma festa de caridade, esse pastor já começa desonrando a Cristo por estar pregando de boné. Ele estava com um bonezinho. Pô, eu também prego de boné, cara. Você não tem que pentear o cabelo, ficar parecendo metido, escondendo as falhas com gel, ou ficar feio. Eu tenho que... Bom, sei lá, também gosto de ter o enque aqui, eu sei lá, me acostumei, acho. Senão tem que ficar tapando as falhas do meu cabelo, é ruim. Agora, igual Cristo fez com o sábado é dele, né? Então, agora, você tira o boné pra entrar na casa dos outros. Deus não vai tirar o boné pra entrar na sua própria casa. Depende, né? Nem os cristãos, nem o corpo de Cristo. Essas frescuras, o Mário Persona às vezes dá umas mancadas nisso, né? Às vezes do nada, a mulher não pode pregar. Do nada ele é legalista, judaizante. Porque algum apóstolo comentou sobre isso em algum momento específico. Senão você chega num lugar novo, trazendo uma religião que você vai botar a mulher dos caras pra sair falando no palco. Porra, lógico que não, né? Agora, às vezes ele vem com umas dessas. Aí boné, o cara tá pregando, fala as coisas mais maravilhosas, que você vê que é o Espírito Santo, mas tá de boné. Aí não, Jesus vai ficar chateado se tá de boné. Foda-se, caralho, ficar chateado se você estiver chateado. Você teve que tirar o boné por minha causa. Aí sim Jesus tá chateado, caralho. E pregando com o bonezinho. Porque em 1 Coríntios capítulo 11 diz que o homem, 1 Coríntios 11, versículo 4, todo homem que ora ou profetiza, ou seja, profere a palavra de Deus, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quem é a própria cabeça do homem? É Cristo. No versículo anterior ele diz que quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então aquele homem pregando, ensinando bobagem. Sinceramente faz sentido, né? Porque ele precisa expor sua face. Imagina os caras de touca antigamente, ninguém vê quem é o que tá falando. Lógico, tudo tem um motivo, né? Ensinando que a ceia não é mais uma ordenança para ser celebrada, de boné, ele já começava desonrando a Cristo, desonrando a cabeça que é Cristo. É interessante às vezes você observar que bobagem... Até que beleza, porque o cara vai lá e... Mas um detalhe, se o cara fala coisas maravilhosas, acho que porque ele tá... Mas imagina, ele de touca, o boné, tapando a face, falando um monte de besteira, é ruim, né? Em nome de Cristo, você não sabe quem é, o que é. Nunca anda sozinha. O erro sempre anda em pares, ou em bandos, ou em turmas. O erro não caminha sozinho. E ali, já na mesma hora que eu vi o vídeo do cara, eu falei, pronto, tá desonrando a cabeça. E depois eu fui ouvir ele que ele falava, tava falando bobagem. Tava desonrando a cabeça que é Cristo, negando as Escrituras, negando a autenticidade do mandamento do Senhor, né? Fazer isso em memória de mim, fazer isso, porque o pão, isso é o meu corpo. O vinho, bebei todos, esse é o meu sangue. Você não faz um memorial só meramente distribuindo alimentos. Isso não é o memorial. O memorial é justamente as duas figuras envolvidas na ceia do Senhor, o pão e o vinho. Esse é o memorial. Então, voltando lá para o nosso capítulo de 2 Coríntios, capítulo 11, se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, mas já em todas as coisas... Nesse Mário Persona também, a entrada dele deu uma cavalgada, hein, mano? Já que é pra falar de boné, olha aqui, ô Marinho. Porra, daqui a pouco você vai ter que pôr um boné. Olha aqui a testa dele. Aumentou pra caramba. Ele tá bonitão ainda. Mário Persona é estiloso. Nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Ou seja, ele não escondeu dos irmãos o que ele era na realidade. Ele não escondeu. E ele não queria ser nada inferior. Ou seja, não era nada inferior aos super apóstolos. Eu só tiro o boné, mano, pra dirigir, pra sair, pra depender onde eu vou. Porque, mano, pra não ficar muito, sei lá. Mas senão eu fecho aqui e também não gosto. Põe óculos escuro. Nossa, melhor coisa. Mas se ficar muito paloso, veja onde eu tô. Que estavam enganando aqueles irmãos. E aí no versículo 7 de 2 Coríntios 11, lá, né? Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados,
porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Mais um corte rápido aqui, Tramontina, né? Como tem uns vídeos na internet, os caras põem lá uma resposta assim, inteligente e põe corte rápido da Tramontina. Porque realmente é o que ele está fazendo aqui, ele está dando uns cortes rápidos aqui. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Porque ao anunciar de graça... É bem isso, né? Essa impressão que o coletivo tem de ficar invisível rompe a conexão de Toros, né? Se a Toros conecta certinha, o campo de visão se une, a realidade passa a pertencer a quem cria mais alto. Se você corta, é mais difícil de entrar no embalo. Pode ver, o cara que vem pedir, o cara que vê às vezes até tudo. Sintonia, se você fechar a sintonia, o cara aqueles doidão na rua, se olhar no olho, sintonizou, fudeu. Entrou na sua realidade. Se você não olha, não plasma pra ele. É por causa de... A pessoa percebe, né? Eles percebem a magia na vida. Fiquei invisível, mas eles não sabem explicar, fica até ridículo, mas é quase isso. E o pessoal fala, né? Mas não entende na ciência. Graça o evangelho de Deus, isso estava... E o cara nega a magia e a ciência ao mesmo tempo, porque é uma coisa só. Incomodando os que anunciavam por preço. Os que anunciavam para ganhar dinheiro. Pensa, não tinha televisão na época, não, mas já tinha os caras pedindo dinheiro. Iam lá para Corinto, assim, irmãos, vim aqui, preciso me ajudar aqui com as minhas necessidades, as minhas viagens, né? Preciso trocar de carro, preciso trocar de cavalo, preciso comprar passagem agora do navio que vai lá para tal lugar. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. E ele continua nesse argumento agora, no versículo 8, 2 Coríntios 11, outras igrejas roubei. A palavra aqui, a tradução mais literal seria roubei. Aqui está outras igrejas despojei, mas no literal seria roubei. Só que ele está usando uma linguagem hiperbólica, que chama, né? O que é uma linguagem hiperbólica? Por exemplo, eu estou aqui no consultório há um século esperando ser atendido. Isso é quando você exagera uma linguagem para dar maior ênfase ao que você está dizendo. Outras igrejas roubei ou despojei, eu para vos servir, recebendo delas salário, ou seja, recebendo ajuda financeira. De outras igrejas, ele está dizendo isso, que ele recebeu de outras igrejas ajuda financeira. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Lá, ele não pedia dinheiro, né? Talvez ele, talvez ele tivesse alguma coisa guardada, mas ele passou uns apertos, a galera ajudava, ele falava várias línguas, tinha amigo em muito lugar, né?